Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu vou tecer alguns rápidos comentários respondendo uma pergunta de um seguidor sobre a obrigação, necessidade ou possibilidade do homem, do marido, ter que pagar pensão alimentícia para a sua mulher ou sua ex-mulher, que vai se tornar a sua ex-mulher. Então, se você tem interesse no assunto, fique comigo. A pergunta me foi enviada pelo João. O João diz assim: tenho 56 anos e a minha esposa 60. Queremos nos separar. Tenho que pagar pensão? Ótima pergunta, João. Fazia tempo que eu não recebia essa questão. Esta questão já foi muito, mas muito importante, né? Houve uma época, e nem faz tanto tempo assim, tá? Não, eu não sou tão velho, mas houve uma época em que o homem era o chefe da família. O homem era o chefe da família, isso estava na lei. Tem muita gente que não sabe isso, mas isso estava na lei, estava escrito lá. No casamento, o homem era o chefe da família. Ora, isso pode parecer bom, né? Eu acho. Eu acho que foi sempre as mulheres que mandaram. Eu não acho que os homens eram os manda-chuva, não. Acho que sempre quem mandou na família foi a mulher. Mas, formalmente, o homem era o chefe. Mas isso tudo mudou, né? Isso tudo mudou. A lei mudou, as coisas mudaram, né? Nessa época, o homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Hoje, eu nem sei quem é que está cuidando dos filhos. Eu sei que grande maioria das mulheres não fica em casa. A mulher vai trabalhar. Como o homem sai para trabalhar, a mulher também hoje trabalha. E na lei, a lei diz que no caso de casamento, eles devem dividir as obrigações, os direitos, as responsabilidades. E ninguém manda em ninguém. E se eles discordam sobre alguma coisa e não houver um acordo, eles têm que procurar a justiça para que o juiz diga então quem é que está certo e quem está errado. O homem tinha a obrigação de pagar pensão alimentícia no caso de uma separação, o antigo desquite. Ele tinha que pagar se o casamento acabasse, porque ele era o chefe, ele era o provedor da família, então se houvesse uma separação, ele tinha que pagar pensão alimentícia para a mulher, era uma obrigação comum. Eu mesmo, no começo da minha carreira como defensor público, fiz muitos divórcios e a gente nem discutia sobre esse assunto, né? O João aqui, a gente não tinha nem dúvida, viu, João? Não tinha nem dúvida. Casamento acabava, você tinha que pagar pensão para sua mulher, não se discutia isso. E você tinha que pagar a pensão para a mulher e para os filhos. Então, assim, se não tivesse filhos ou os filhos fossem maior, como deve ser o seu caso, tinha que pagar pensão para a mulher. Não havia esse tipo de discussão. Era automático. Mas, como eu disse, as coisas mudaram, né? Hoje o homem não é mais o chefe da família. O homem não é mais o único que trabalha. Então não existe mais uma obrigação automática do homem pagar pensão para a mulher. Agora, isso não quer dizer, João, que você não vai ter que pagar pensão para a sua esposa. Veja, o casamento é uma união, né? É quando duas pessoas se unem, não só de corpo, né? Não só de corpo, mas se unem emocionalmente a uma união. E essas pessoas prometem cuidar um do outro, né? Prometem a cuidar um do outro. Então, assim, não é porque não tem mais aquela obrigação antiga de qualquer separação o homem ter que pagar pensão, que o homem não tem nenhuma obrigação hoje em dia. A mulher trabalha, os direitos são iguais, então o homem não tem nenhuma obrigação. O homem em si não tem, o que tem é o casal. Hoje a obrigação, João, é mútua. Não só você, eventualmente, eu vou explicar aqui a situação, não só você, eventualmente, pode ter que pagar pensão para sua mulher, como ela. Hoje, os direitos são iguais, os direitos e obrigações. Não só você pode ter obrigação de pagar pensão para ela, mas também ela
pode ter obrigação de pagar pensão alimentícia para você, né? Para o homem. Então hoje não é uma obrigação automática do homem. Hoje existe um vínculo de solidariedade entre o casal e tanto o homem quanto a mulher podem ter que ajudar. No caso, João, você não dá detalhes, né? Então fica para mim difícil dar uma opinião no seu caso em particular. Você não me dá detalhe nenhum. Você não me diz quanto tempo vocês estão casados. Você não me diz se esse é o primeiro ou segundo casamento seu, né? De repente você está casado há 6 meses, há 1 ano, 2 anos. Aí a resposta é simples, não. Agora, você não vai ter que pagar pensão para ela. Mas você não diz se vocês tiveram filhos, se vocês têm casa, se ela trabalhou, né? Às vezes ela é aposentada. Eu tenho um tio, por exemplo, de 80 anos, que ele é aposentado, a mulher é aposentada também, e mais bem aposentada até do que ele. Ganha muito bem. Então você não dá nenhuma informação, mas a sua pergunta e o jeito como você faz me faz supor que você tem um casamento antigo, né? Me faz supor que você tem um casamento antigo, de muito tempo. E essa sua preocupação talvez tenha a ver com o fato da sua mulher não trabalhar, o que era comum, né? Se você casou aí com 20 anos, com 20 e poucos anos, vocês estão casados há mais de 40 anos, e era muito comum nessa época a mulher não trabalhar, a mulher ficar em casa cuidando da casa, do marido e dos filhos. Se esse é o caso, né? Se a sua esposa, hoje com 60 anos, não tem profissão, se ela ficou a vida toda, todo o casamento, um longo casamento, cuidando de você, cuidando da casa, nada mais justo que você pague pensão para ela. Nada mais justo. Ora, vocês tiveram uma parceria, uma longa parceria, que ela cuidou de você, da casa e dos filhos de vocês. Então, se o casamento acabou, infelizmente, eu acho assim, eu vejo sempre com muita tristeza casamentos que acabam nessa idade, né? Na idade em que a gente está chegando na velhice, né? Que a gente devia aproveitar, às vezes os filhos já cresceram, já foram embora, já saíram de casa, é uma hora assim para a gente curtir, né? Eu tenho 64 anos, a minha esposa tem 60 anos, e esse é o melhor momento da nossa vida, né? Eu nunca fui tão feliz no casamento como eu sou hoje. Meus filhos já estão criados, já estão fora de casa, casados, morando sozinhos, trabalhando. E aqui em casa só tem eu e a minha esposa, e a gente se ama muito, a gente se curte muito. Esse é o melhor momento para não ter compromissos, para poder passar mais tempo junto. Eu estou aposentado. Então é um momento maravilhoso, por isso que eu lamento a sua situação, né? É tão difícil se separar nesse momento, começar do zero. Imaginou um homem de 56 anos saindo aí atrás de garotas? Sei lá, eu não gostaria, eu não acho isso legal, não acho que essa história vai acabar bem, mas eu estou aqui fugindo do assunto, né? Então, assim, depende justamente dessas circunstâncias, né? Então, se a sua esposa ficou em casa, se a sua esposa cuidou de você, da casa, dos filhos, se ela não tem profissão, se ela não estudou ou largou os estudos, largou a profissão para cuidar de você, da sua casa, é óbvio que você vai ter que pagar a pensão para o resto da vida dela, ou pelo menos até quando ela se case de novo. Agora, o contrário também vale, né? Vamos dizer o seguinte, que a sua esposa é formada, que ela trabalhou, que ela ganha bem, quem sabe até não ganha mais do que você, né? Hoje tem tanta mulher ganhando mais que o homem, então às vezes ela até está ganhando mais que você. De repente, é ela que vai ter que te pagar pensão se você precisa, né? Às vezes é você que ficou em casa cuidando dos filhos, às vezes ela ganha 10, você ganha salário mínimo. Então, assim, ela vai ter que cuidar de você, ela vai ter que te pagar a pensão. Como eu expliquei, hoje não é mais uma obrigação do homem, hoje é uma obrigação recíproca, uma obrigação do casal, uma obrigação que pode ser do homem, mas também pode ser da mulher. Então, assim, se você tem um casamento, João, em que a sua esposa ficou em casa, em que a sua esposa é doente, em que a sua esposa não tem profissão, em que a sua esposa não tem aposentadoria, isso é importante. Às vezes ela tem uma boa aposentadoria, às vezes você pagou para ela, contribuiu para o INSS por esses anos todos e ela se aposentou ou vai se aposentar com um bom valor. Ou seja, se ela tem o ganho dela, então não, cada um segue a sua vida. Não existe mais aquela obrigação inerte, sabe? Aquela obrigação inerte, aquela obrigação que é obrigação só por obrigar.
Não, isso existia no passado. O homem era o chefe e tinha que pagar. Hoje em dia, não. Hoje em dia depende muito das circunstâncias do casal. Casamento, gente, é uma coisa séria. Casamento envolve responsabilidade, mesmo que os dois trabalhem. Quando você se une a uma outra pessoa, você pode acabar tendo que cuidar dessa pessoa. Ou você não imagina que aquele seu cônjuge pode ficar doente, pode ter depressão, pode sofrer um acidente, pode ter câncer, pode ter tantas coisas. E você, como é cônjuge dele, você vai ter que cuidar dele. E às vezes, até sustentar essa pessoa, seja homem ou seja mulher, às vezes você vai ter que sustentar essa pessoa até o fim dos seus dias, até o fim dos dias dela, eventualmente. Casamento é muito sério, é uma união de vida. É você se ligar a uma outra pessoa, para o bem e para o mal. Não é assim que o padre fala? Não é assim que o pastor fala? É isso realmente. E a lei diz a mesma coisa. Então, casamento não é brincadeira. Ah, me cansei da pessoa, não tenho nenhuma responsabilidade. Tem responsabilidade sobre ela. E essa questão da pensão é uma questão em aberto. Não existe mais aquela obrigação pura e simples do homem. Agora a questão está em aberto. Vai depender, como eu disse, das circunstâncias do caso. Então, se você tem um casamento antigo com a sua esposa, como eu disse, não trabalhou, depende de você, claro que você vai ter que pagar pensão. É claro. Como ela poderia ter, hoje em dia é recíproco, né? Como ela poderia ter que pagar para você. Como eu disse, casamento é uma união, você passa a ter responsabilidade em relação àquela pessoa. Então, assim, tanto o homem quanto a mulher podem acabar com essa obrigação. Uma obrigação que pode ser temporária, né? Às vezes, por exemplo, o juiz pode entender que a sua mulher pode trabalhar, que a sua mulher pode arranjar um emprego, que ela pode estudar, então ele pode estabelecer uma obrigação temporária por 1 ano, por 2 anos, para ela se adaptar, ou pode ser uma obrigação para sempre. Depende, como eu disse, das circunstâncias. É isso aí. Esse é um assunto empolgante, que gera muito debate, né? E não sei se todos entenderam aqui, às vezes eu me perco, vou falando. Essa é a ideia aqui do meu canal, eu não quero preparar um texto, eu quero conversar, como se você estivesse no meu escritório falando comigo. E é por isso que eu vou dizendo aquilo que eu, conforme eu vou. Claro que se o João tivesse aqui presente, eu ia fazer perguntas para ele, ia saber mais detalhes e ia poder detalhar a situação. Como eu disse, é um assunto interessante. Deixa aqui nos comentários a sua experiência, aquilo que você pensa sobre o assunto, aquilo que aconteceu com você, se você paga a pensão para o seu cônjuge, se você conhece alguém que paga, alguém que recebe, enfim, vamos compartilhar e aprender juntos. E se você ficou comigo até aqui, né, você está assistindo esse vídeo, às vezes você não se deu conta que você não é inscrito no meu canal. Então eu vou pedir para você se inscrever, apoiar o canal. Você vai me ajudar, tem aqui um botãozinho vermelho, você aperta, se inscreve, aperta o sininho para você receber uma notificação sempre que eu gravar ou publicar um vídeo novo. Claro, se você gostou do vídeo, né, também deixe o seu like aqui para me ajudar. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, que está discutindo uma coisa parecida, compartilhe esse meu vídeo com essa pessoa a fim de que ela possa também se inteirar sobre o assunto. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.